Como eu já disse em outros vídeos, se você saiu do Brasil, está há mais de 1 ano e 1 dia fora, oficialmente você não é mais residente fiscal. Essa burocracia de entregar a declaração de saída definitiva é mais para garantir que no caso de você desejar retornar ao Brasil, desejar trazer dinheiro para o Brasil, você não precise passar por todo o processo de provar à Receita Federal que o imposto sobre essa receita, sobre esse valor que você está querendo trazer para o Brasil, já está com os impostos pagos. Se você não faz a declaração de saída, toda vez que você quiser internalizar um valor, você vai precisar fazer todo esse processo de abrir uma consulta junto à Receita Federal e blá blá blá, tudo isso que eu já falei anteriormente. Mas oficialmente, a partir de 1 ano e 1 dia, você já não é mais residente no Brasil, mesmo que você não declare. Se você não declarar, a Receita Federal não tem como saber que você não é residente. Então, você continua sendo residente até que você prove o contrário. Se você declara, você passa instantaneamente a não ser mais residente e não precisa mais fazer declaração de impostos de renda. E você não está cometendo nenhum crime por não ter feito a sua declaração de saída definitiva. Então, se você ficou sabendo nesse momento da declaração de saída, da comunicação de saída, de todo esse processo, não precisa entrar em pânico. Segundo a própria lei, você pode ver que se você sair e não fizer a declaração de saída definitiva, existindo imposto devido, eles vão cobrar uma multa de 1% ao mês ou fração de atraso calculada sobre o valor do imposto devido, observados os limites mínimos de 165,74 e máximo de 20% do valor do imposto devido. E o que isso quer dizer? Se você saiu do Brasil, fez sua última declaração de imposto de renda ou era isento e está menos de 5 anos fora, basta você fazer como diz aqui, olha só. Não existindo imposto devido, a multa é de 165,74. Pronto, é só isso. Se você saiu do Brasil, está menos de 5 anos fora e não devia nada para a Receita Federal, é só você fazer a sua declaração de saída definitiva, pagar os 165 e tá livre. Se você está há mais de 5 anos fora e quer fazer a declaração de saída, você já não pode mais fazer da forma mais simples. Você precisa abrir uma requisição junto à Receita Federal. Mas isso é só para o caso de você querer trazer algum valor para o Brasil, só para o caso de você querer retornar ao Brasil. Enfim, aqueles casos que eu falei no nosso último vídeo. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para poder você ir lá e verificar quais são as situações. Essa é a dúvida que vocês mais me perguntam, mais me questionam, e eu acho que mais questionam a Receita Federal também. Mas existem muitas outras dúvidas, e é sobre essas outras dúvidas também que nós vamos falar agora. Então, vamos lá! Olá, eu sou a Cíntia, welcome back! Eu saí catando as dúvidas que vocês mais estavam me fazendo aqui, e coincidentemente, também são as dúvidas que vocês mais fazem à Receita Federal. Então, linkei aqui neste vídeo e no próximo, porque são muitas dúvidas, e vamos responder interpretando as respostas que a Receita Federal dá lá no site dela, né, no oráculo, que é o Perguntas e Respostas 2023 da Receita Federal. Vamos ver se agora a gente consegue responder todas as dúvidas. Mas se ainda assim restarem dúvidas, comenta aqui que vocês sabem que eu respondo todas as perguntas, né? Todas. Não fica uma pergunta sem ser respondida nesse canal, vamos deixar isso claro. Então vamos já para a primeira pergunta. Quem é considerado não residente no Brasil para fim de imposto de renda? Ou seja, quando você não é residente fiscal. Lembra? Residente fiscal, o lugar onde você paga impostos e não o lugar onde você mora. Em primeiro, ele diz que quem não reside no Brasil. Então, quem não reside no Brasil há mais de 1 ano e 1 dia já não é mais considerado residente fiscal no Brasil. Em segundo, ele diz que se retira em caráter permanente do território nacional na data de saída, com a entrega da declaração de saída definitiva do país ou da comunicação de saída definitiva. Você vai sair, você está decidido que você não vai voltar. Então você faz sua comunicação de saída definitiva ou sua declaração de saída definitiva no dia que você sai, pegou o avião, entrou no avião, você já não é mais residente fiscal no Brasil. Porque o que é que mantém o seu vínculo com o Brasil? O não saber se vai voltar ou não. É por isso que a gente diz que quem sai em caráter temporário tem até 1 ano e 1 dia, porque é tipo assim, vou me decidir aqui, eu tenho 1 ano aqui para me decidir se eu vou voltar ou não, se eu vou ficar em caráter temporário ou definitivo fora. E aí você tem esse tempo para poder, depois de 1 ano, fazer a sua comunicação de saída, a sua declaração de saída e tal. Mas se você já sabe que não vai voltar, não faz sentido você ficar com 2 residências abertas. Então, em caráter, se você já sabe que está saindo em caráter permanente, pro Brasil você já não é mais residente a partir do momento que você pisa o seu pezinho fora do território nacional.
Aqui em terceiro, a gente vê que na condição de não residente, ingresse no Brasil para prestar serviço como funcionário de órgão de governo estrangeiro situado no país. Não interessa a sua nacionalidade, tá? Nacionalidade não tem nada a ver com residência fiscal. No momento em que você perde a sua residência fiscal, você continua sendo nacional. Não tem nada a ver. O seu CPF continua igual, a sua nacionalidade continua brasileira, você só não deve mais declarar o imposto de renda para o Brasil. E no quarto item ele diz aqui que ingresse no Brasil com visto temporário e permaneça até 183 dias consecutivos ou não, e até o dia anterior da obtenção do visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrido antes de completar 184 dias. Então, se você tá lá no Brasil, no processo de solicitar o visto permanente, isso daqui é para estrangeiros, né? Que estão no Brasil, solicitaram visto para poder viver no Brasil, então eles estão nesse processo esperando a obtenção do visto permanente. Até um dia antes da obtenção do visto, eles ainda não são residentes fiscais. E aqui no item 5, que é esse ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia seguinte àquele que se complete 12 meses consecutivos da ausência. Foi o que eu disse no início. Se você faz 12 meses e um dia fora, você não é mais residente fiscal no Brasil. Estamos entendidos? Vamos para a próxima. Não residente é declaração de ajuste anual. Vocês me perguntam sempre: Cíntia, eu fiz a declaração de saída definitiva e eu continuei fazendo a declaração de imposto de renda. Cíntia, o meu contador disse que eu devo continuar fazendo a declaração de imposto de renda porque eu ainda tenho rendimentos no Brasil. Cíntia, eu não sabia que eu não podia fazer a declaração de imposto de renda. Veja só, gente, vamos entender uma coisa. Quando você faz a declaração de saída, você está saindo, você não tem mais que dar satisfação para o leão do Brasil. Então você não tem mais que fazer declaração de imposto de renda. Esqueça isso. Eu tenho dito isso em todos os vídeos. Pare, só pare, tá? Stop now. Vocês continuam me fazendo a mesma pergunta. Não precisa. Mas eu tenho rendimento no Brasil. Não precisa. Mas eu tenho aluguel. Não precisa. Você não vai mais fazer declaração do imposto de renda para o Brasil. Quando você faz a declaração de saída definitiva, esses impostos referentes a tudo isso que você tem no Brasil ainda vai ser feito na fonte. Quando você receber o rendimento sobre isso, ele já vai estar pago. Se você recebe aluguéis, se você tem impostos diversos a pagar, você precisa nomear um procurador que vai emitir a guia desses impostos e vai efetuar o pagamento. Ou você mesmo vai ter que emitir a guia desses impostos e efetuar o pagamento. Mas são guias avulsas. Você não vai colocar isso dentro de uma declaração de imposto de renda. E tá aqui, para provar para vocês, no perguntas e respostas do imposto de renda, olha só. Não residente no Brasil, ainda que se enquadre em qualquer das hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da declaração de ajuste anual para o residente no Brasil, está obrigado a apresentá-la? A pessoa física não residente no Brasil não pode apresentar a declaração de ajuste anual no Brasil. Pronto, tá resolvido. Agora vocês acreditam em mim. Quem faz a declaração de saída definitiva paga guias avulsas de imposto de renda, mas não faz declaração de imposto de renda. Ok? Vamos para a próxima. Outra dúvida muito comum é: tá, eu vou fazer minha declaração de saída agora porque eu só tô tendo rendimentos aqui fora, não tô tendo nada no Brasil, não deixei conta aberta no Brasil, blá blá blá, mas daqui a 1, 2 anos eu quero voltar. E aí, como é o trâmite para poder voltar a ser residente? Não existe trâmite. Pisou o pé no Brasil com o intuito de ficar, já é residente fiscal novamente. Quer prova? O brasileiro que retorna ao Brasil com ânimo definitivo de aqui residir passa a ser residente a partir da data de chegada. Aviãozinho aterrissou, já é residente fiscal de novo, já deve declaração pro leão, já deve satisfação pra Receita Federal, entendeu? Voltou a morar na casa de mamãe, tem que dar satisfação, tá bom? Próximo. Outra questão que tem bastante dúvida é: Cíntia, qual é a diferença entre a saída definitiva e a saída temporária? E se a saída temporária virar definitiva? Quando você quer dar uma saída definitiva, você já está saindo sabendo que não vai mais voltar. Então você já fecha as suas contas, já faz o câmbio, leva todo o seu dinheiro, você faz a sua declaração de saída e você está livre da Receita Federal. Quando você sai em caráter temporário e se torna definitivo, a partir de 1 ano e 1 dia você não é mais residente. Então, a partir deste momento de 1 ano que você fez fora, em fevereiro do ano seguinte você vai emitir sua comunicação de saída definitiva. Perdeu esse prazo, não faz mais a comunicação de saída definitiva e não tem problema nenhum, não gera multa, não gera nada.
Essa comunicação de saída definitiva é só um documento emitido pela Receita Federal para você entregar aos serviços financeiros do Brasil, aos bancos, corretoras, enfim, todo mundo que você tem relação financeira e dizer que está saindo. E logo em seguida você entrega a sua declaração de saída definitiva. Se você perdeu esse prazo de fevereiro para poder fazer a sua comunicação de saída definitiva, você pode entrar no site da Receita Federal e emitir uma declaração de não residente, que vai servir do mesmo jeito, o mesmo documento dessa comunicação de saída definitiva e entregar aos bancos do mesmo jeito. Observação, nós temos que conversar também sobre essa situação de avisar os bancos sobre a sua saída definitiva. Porque o que acontece? A partir do momento que você faz a declaração de saída definitiva, a Receita Federal não tem mais acesso aos seus dados financeiros. E a única forma dela ter acesso aos seus dados financeiros é exigindo que o banco faça comprovações a ela. Só que essas comprovações são uma coisa assim absurda de burocrática, de problemática para ser feita. E aí o que acontece? Você que pagava 50, 100 reais de manutenção de conta, passa a pagar 500, 1.000, 2.000. Para uma empresa, é tranquilo pagar 2.000 reais de manutenção de conta, mas para uma pessoa física é meio complicado. Então é bom você também conversar com o seu banco, com o seu gerente, para poder ver se você tem grandes movimentações financeiras no Brasil. É bom você conversar com o seu gerente antes de dar a saída definitiva, para poder ver com ele a melhor estratégia, o melhor momento para fazer, quais são as opções bancárias que ele tem para te oferecer se você der a saída definitiva, né? É muita coisa que a gente tem que pensar nesse momento. Mas fica a dica. Próxima pergunta, que também vocês fazem bastante, que é o seguinte: Cíntia, eu vou no Brasil todo ano e vou e volto, vou e volto, vou e volto. Eu posso considerar que eu nunca saí definitivamente? Pode, né? Aqui, ó, segundo a Receita Federal, quando se inicia nova contagem para estabelecer a condição de residente ou de não residente de pessoa física que ingressou ou se ausentou do Brasil mais de uma vez dentro de um período de 12 meses sem alterar tal condição, a cada entrada ou saída, novo período de até 12 meses será contado da data de ingresso ou saída seguinte àquele em que se iniciou a contagem anterior. Ou seja, sim, você pode manter sua residência fiscal no Brasil se você vai lá todo ano você pode considerar que está recomeçando a sua contagem. Então, se você continua fazendo a sua declaração do imposto de renda, se você nunca fez sua declaração de saída definitiva, se você não pretende fazer, você continua totalmente legal. Essa foi fácil, né? Próxima pergunta. Gente, essa é muito importante. Por quê? É exatamente o que eu sempre digo sobre a importância de você fazer a sua declaração de saída definitiva. Então vamos dar atenção especial aqui para esse questionamento. Quem esteve ausente do Brasil por vários anos, perdendo a condição de residente, olha só, poderá regressar ao país trazendo suas economias e bens adquiridos no exterior sem qualquer incidência do imposto sobre a renda por ser não residente e nem contribuinte residente no Brasil durante todo o período em que esteve residente no exterior? E a resposta é: as pessoas físicas residentes no Brasil são tributáveis. Estes venham a ser transferidos para o Brasil por pessoa física brasileira não residente no país, que retorna ao território nacional, com ânimo definitivo, readquirindo a condição de residente na data de sua chegada. Devem, porém, os bens e direitos serem informados nas fichas Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual. Tá vendo só? O que é que eu venho dizendo pra vocês há um tempão? Faz a sua declaração de saída definitiva e quando você trouxer os seus rendimentos, eles não podem ser tributados no Brasil. Não tem mais nada a dizer, né? Curte aqui, comenta, compartilha, gente. Todo mundo tem que saber disso. Todo mundo tem que saber. Próxima pergunta. Essa aqui é uma perguntinha bônus que eu trouxe, porque eu acho muito legal, principalmente pra gente que tá morando fora do Brasil e mantém a residência fiscal no Brasil. Se você está morando em qualquer lugar do mundo e mantém a sua residência fiscal e precisa fazer a sua declaração de imposto de renda, você sabia que você pode declarar, deduzir do seu imposto de renda, as suas despesas com médico no exterior, desde que estejam comprovadas, desde que você tenha a nota fiscal para poder comprovar isso? Ou seja, você está morando, sei lá, na Alemanha, no Canadá, em qualquer lugar que seja, mas mantém o seu imposto de renda no Brasil. Aí você vai no médico e precisa pagar, um dentista, qualquer coisa que seja. Você pode pegar essa nota e deduzir no seu imposto de renda do Brasil. Observação, você não pode deduzir duas vezes, tá? Se você já estiver fazendo essa dedução no país onde você está vivendo, você não pode deduzir novamente no Brasil. Olá! Presta atenção! Não vai deduzir duas vezes a mesma nota fiscal, tá bom? Ou no país onde você está vivendo, ou no Brasil. Vê aí qual é mais vantajoso, qual é que dá mais desconto e escolhe onde é que você vai fazer a dedução. Mas olha só, tá aqui no Perguntas e Respostas da Receita Federal. São dedutíveis os gastos efetuados com médico não residente no Brasil? Sim, desde que tais despesas sejam comprovadas.
Próxima pergunta. Sobre essa próxima pergunta, eu já tinha falado sobre isso no último vídeo, mas eu tô aqui ressaltando o que está dizendo aqui no site da Receita Federal, no Perguntas e Respostas. A Receita Federal não orienta a manutenção da sua residência fiscal no Brasil se você se enquadra nos requisitos de não residente. Então vamos lá, o que é que a Receita Federal diz? A pessoa física que se ausente do país pode optar pela manutenção da condição de residente no Brasil para fins tributários, ainda que preencha os requisitos para ser considerada residente no exterior? Não é uma recomendação da Receita Federal, tá bom? Além do que, vai dar muito mais trabalho, né? Como eu já disse, essa questão de você ter que declarar para um que recebeu no outro atrasa muito a vida, né? Porque, por exemplo, Brasil e Portugal, aqui você tem que declarar no anexo J todas as suas receitas do Brasil. Lá no Brasil você tem que declarar no Carnê-Leão todas as suas receitas de Portugal. Então é meio chato ficar fazendo isso, né? Ficar fazendo declaração pros dois. Mas dá pra fazer. É isso. A Receita Federal não recomenda. E então, gostaram desse vídeo? Respondemos muitas questões e no próximo vídeo a gente vai continuar respondendo. Vamos para a segunda parte de perguntas e respostas da Receita Federal. Se vocês ainda ficaram com dúvida, comenta aqui. Se gostaram desse conteúdo, curte, compartilha com todo mundo. Todo mundo que você conhece fora do Brasil, todo mundo que está querendo sair do Brasil, todo mundo tem que saber. Até mais!